Rogério, boa noite. Bahia conseguiu sair à frente do placar, diferente dos outros dois Bavis da temporada, onde saiu atrás, saiu perdendo, precisou reverter o jogo. Saiu à frente, conseguiu ampliar a vantagem e acabou o jogo perdendo. Ao que você acredita o resultado da noite de hoje? Boa noite. Boa noite. Quando tivemos a bola, precisávamos ter o controle do jogo, ter mais a posse de bola. Rifamos muito essa bola, não mantivemos o modelo de jogo que a gente começa os jogos, que é com controle de jogo. Chutamos muito à frente, não tivemos, faltou um pouco de capricho para a gente manter o controle do jogo. O cansaço do meio campo que vai batendo, as trocas são no meio campo, elas são escassas e o modelo de jogo vai mudando. A gente não teve capacidade de manter a bola e automaticamente o controle do jogo. Boa noite, Rogério. O porquê das trocas, não só as trocas, mas a troca especificamente do David Duarte, mais um zagueiro? Foi treinado. O time não suporta jogar os 90 minutos, os 4 meio-campistas são o coração do time. Você não tem as trocas para os 4. Tem o Iago, que é uma troca no meio-campo, que faz normalmente a posição do Everton, que é, eu nem sei que minuto nós trocamos, já foi 70 e 75 por aí, acho que as primeiras trocas, 70 e quanto? Então, assim, uma hora você tem que fazer as trocas. O único jogador que nós tínhamos do banco de meio campo é o Iago e tem o Jota, que é um garoto da base. Nós imaginamos que nós poderíamos estar na frente no jogo e que a gente defenderia melhor a largura do campo, e nós treinamos isso durante a semana, de colocar um terceiro zagueiro e dar amplitude com o Juba por um lado, Arias pelo outro, e defender o centro da zaga, que é onde poderia sair os melhores lances do Vitória, que era através dos pontas, cruzamentos. Infelizmente, estava com o miolo bem preenchido de área, com 3 jogadores do centro, e tomamos os gols praticamente pelos lados, quase todos eles de bola atravessada na área. Sênia, o nosso feedback junto ao torcedor é que o Bahia não está com estigma de vencedor, não está com sangue no olho, né? O segundo Bavi que perde de virada aqui no Barradão. Eu queria que você falasse para o seu torcedor do Bahia como é que você vai trabalhar, como é que você vê esse jogo de domingo na Arena Fonte Nova, o que é que você pode, não digo prometer, mas você passar para o torcedor do Bahia nesse momento. Que nós vamos precisar muito da presença do torcedor, que vai ser um jogo tão competitivo como foram os outros 3 clássicos, que a gente depende muito dele para o fator mando de campo ser favorável a gente, e que vai ser um jogo dificílimo, mas que nós vamos fazer o nosso melhor, assim como fizemos no dia de hoje, mas nos minutos finais, quando a gente tem que fazer as trocas pelo cansaço que bate, infelizmente hoje as trocas são mais à frente que você tem e alguma solução que você tenha que encontrar no miolo de zaga. Dentro do modelo de jogo que a gente construiu, que é um modelo muito bem treinado e que é um futebol prazeroso de se ver, que em determinado minuto, quando o cansaço bate, realmente a gente sofre um pouco mais do que o normal. Rogério, boa noite. 2 viradas aqui, onde o torcedor ficou bastante chateado justamente por conta das viradas. Eu queria que você falasse o que é que acontece hoje quando o teu time abre 2-0, não consegue segurar esse marcador e garantir para o torcedor de que domingo vai ser diferente na Fonte Nova. Não, o torcedor fica chateado pela derrota, não fica chateado por virada ou por... A derrota é o que mata o torcedor, a gente, os jogadores. Nós vamos tentar novamente, como foi na Copa do Nordeste, tentar o triunfo no próximo domingo. Não adianta agora a gente querer achar culpados ou coisa assim. Nós perdemos o controle do jogo com a bola relativamente até tranquila no nosso pé e nós tomamos decisões erradas dentro do campo, o que culminou, na maioria dos gols são de transições e contra-ataques, coisa que nós não poderíamos sofrer, já tínhamos uma linha bem postada para isso, mas sofremos e temos que tentar assimilar, assistir, rever e vencer domingo. Rogério, boa noite. As suas escolhas poderiam ter sido outras. Você fala de treinado, tá?
E aí você, como treinador, claro, vai ter sempre sua opinião, porque você está lá todo dia. E a gente está do outro lado, que só vê o recorte dos 90. Mas, infelizmente, são recortes que não são favoráveis. Por exemplo, o David Duarte, apesar de treinado, recorrentemente não posiciona adequadamente. Foi assim no outro Bavi. Também. Posso te interromper? Pode. David Duarte jogou nessa função contra o Atlético Mineiro no momento mais difícil do campeonato. E se saiu muito bem. David Duarte jogou nessa função contra o Grêmio. Vocês todos elogiaram o jogo dele nessa função. Você quer saber a verdade? Nós não temos as trocas necessárias para o modelo de jogo no meio campo. Nós tínhamos um jogador de meio campo. Nós temos as trocas no ataque. Todo mundo pode dizer, pô, mas por que o Biel não entrou, o Estupiñán não entrou? Você quer que eu coloque 4 atacantes? Eu jogo com 4 jogadores de modelo no meio campo. Infelizmente, aqui só vai sentar o culpado. Porque as trocas nunca atenderão às expectativas. E deixa você concluir a tua pergunta, peço desculpas. Pronto. Não, tá tranquilo. Não era no caminho de culpar o David Duarte, mas cada jogo conta a sua história. Você vai ter jogos que vai muito bem e vai ter um jogo que você não vai estar tão bem. Exato. E a gente vai contar a história do jogo. Não estou dizendo que o David Duarte é um imprestável. Eu estou dizendo que no jogo, mais uma vez em um Bavi, ele entra para fazer 3 zagueiros. Tá? Ele já estava no jogo, naquele que entrou foi o Gabriel, e mais uma vez tomou uma virada em minutos finais e bolas no miolo da zaga dentro da área. Mas seguindo, como você mesmo disse, era a sequência da pergunta, você acabou antecipando, no seu modelo de jogo você tem sempre um cara que faz esse balanço ofensivo, que é o Tassiano. Ele às vezes vem por dentro, às vezes ele sai pelo lado direito ou pelo esquerdo e faz. Por que não o Estupiñán, por que não até o próprio Biel, para tentar fazer esse balanço que você gosta que seja feito? Não, deixa eu te falar, o Tassiano é um dos poucos jogadores que ainda ajuda na bola parada. Nosso time, com a ausência do Everaldo, é um time que é muito baixo de estatura. Eu só tirei o Tassiano pelo fato de ter colocado mais um defensor e ter levantado a estatura. Eu achei, como nós tomamos um gol aqui de bola parada no último Bavi. Verdade, né? Com o cruzamento do lado direito esquerdo defensivo nosso. Então, para poder tirar o Tassiano, eu empurrei durante 2, 3 minutos, 5 minutos o Everton para manter um pouco a qualidade de jogo, junto com até o time se adaptar bem, com Iago, Rezende e Jean Lucas, e coloquei os dois para flutuarem, para ter um pouco de controle de jogo. Quando eu vi que o Everton não tinha mais condições, eu coloquei o Ademir justamente para dar essa velocidade necessária. Cauli baixar, receber, para a gente botar o Ademir para jogar. Infelizmente nós perdemos o controle do jogo, a posse de bola. Nós erramos muitos passes naquele momento em diante, não conseguimos mais controlar o jogo como controlamos, tirando os primeiros 10 minutinhos onde nós tomamos um sufoco. Depois a gente controlou bem o jogo. Infelizmente não tivemos esse controle de jogo. Poderia ter colocado, claro, poderia ter colocado o Biel, poderia ter colocado o Ademir, poderia ter colocado... Eu acho que o Oscar, para essa situação de hoje, quando botou a linha de 5, o Oscar, para ficar centralizado lá na frente, dentro do nosso modelo de jogo, é mais difícil. O Oscar centraliza bem quando, por exemplo, não está o Cauli, ele joga, Biel vem para o lado e vem fazer a função para dentro, né? Mas no modelo de hoje o Oscar não iria conseguir acompanhar, voltar. Eu já tinha o Cauli cansado, o Ademir eu acho que atendia melhor a necessidade de contragolpear, se defender bem e contragolpear. Nós colocamos uma linha de 5 para defender bem a largura do campo, tomamos os gols de bola cruzada, protegeu o miolo da zaga com 3 jogadores, tomamos os gols, infelizmente, nesse tipo de jogada. Eu já imaginava que nós não suportaríamos os 90 minutos no sistema de jogo, por isso nós treinamos para os últimos 15 minutos, estar com 3 defensores. Infelizmente nós sofremos os gols dessa maneira, mas para manter o modelo de jogo se faz necessário mais jogadores com a característica que tem Everton, com a característica de Jean Lucas, com a característica de Caio Alexandre. Nós ainda temos o Rezende, que é um jogador melhor na marcação, né? O Iago, que normalmente entra na função do Everton. O Jean Lucas ficou até o fim. Cauli veio para tentar mais esse jogo e o Ademir para atacar o espaço. Foi essa a nossa ideia de jogo no dia de hoje. Mas eu digo para você, qualquer substituição que você faça dentro da nossa, sempre, ela nunca vai manter no meio campo, né? Só temos o Iago realmente para usar nessa função. Boa noite, Rogério. Você só nessa coletiva já falou 3 vezes aí que faltaram trocas, não teve as trocas necessárias para manter o modelo de jogo. No meio campo. Perfeito. E essa não é a primeira vez, não é a primeira coletiva que você toca nesse assunto. Qual o feedback que você tem da diretoria de futebol em relação a reforços, principalmente olhando para o Campeonato Brasileiro que se aproxima? Eu acho que dificilmente nós vamos fazer contratações. Dinheiro já se gastou muito dinheiro, já se investiu bastante dinheiro. Mas eu vejo sempre falando que tem milhões. Na verdade já foi investido bastante no ano passado, foi investido bastante nesse ano.
nós vamos tentar achar alguma peça para fortalecer o setor, para ter uma troca a mais nesse setor. Rogério, você começou já falando... Você começou falando sobre a mudança lá no começo da partida, mas eu queria voltar para ela e trazer a mudança do Tassiano no começo do segundo tempo, desculpa. Além do meio do segundo tempo. Foi mudado no começo do segundo. Aos 20 minutos. Não, também não. Foi 20? Foi não. 20 que ele entrou aos 65. 65. Mas enfim, a gente pode olhar. Mas eu queria que você falasse basicamente sobre isso. Posso até olhar aqui rapidamente. Você mudar o atacante dando 2-0 com a partida controlada, o Marcos Felipe pouco fez defesa até esse começo até a saída do Tassiano. Não é chamar demais a equipe do Vitória, você dar um recado ao treinador adversário que você está tirando o seu centroavante e colocando mais um zagueiro, mesmo que tenha sido treinado durante a semana? Quando o Tassiano sai, já tinha feito o gol do Vitória. Já estava 2-1 o jogo. O Tassiano não estava mais conseguindo fisicamente acompanhar o lado direito, onde tinha entrado o Matheus Gonçalves. Então você tem que ser justo. O jogador não sai, muda o sistema. Nós tentamos colocar o Iago justamente para acompanhar, ajudar o Arias no Matheus Gonçalves e defender o centro da área. O jogo estava 2-1, o Vitória já estava melhor na partida naquele momento pela circunstância física. No lugar do Tassiano, 5 minutos depois entra Ademir com Cauli, ficam à frente. E nós defendemos no meio campo com 3 jogadores, Iago, Rezende e Jean Lucas, para tentar o Iago ajudar o Arias daquele lado. Então, assim, Tassiano saiu por motivo de cansaço. O Juba saiu porque pediu para sair por motivo de cansaço. Então, as alterações foram feitas no 2-1. Nós já, quando tomamos o gol, nós sentimos que nós estávamos perdendo o controle da partida e tentamos ao menos posicionar bem para defender. Se você me der uma opção de mais um jogador no meio campo que nós tínhamos no banco para colocar, aí eu posso debater com você com relação a isso. Sene, boa noite. O Bahia vai muito bem dentro de casa, já são 9 jogos sem perder. O fato de a decisão ser na Fonte Nova pode ser um fator determinante para você conseguir reverter esse placar, que é um gol de diferença. E se você tivesse que destacar um jogador que teve uma atuação positiva na sua visão hoje, quem seria? Olha, eu acho que nós temos totais condições de reverter o jogo. Nós já jogamos uma partida e vencemos na Fonte Nova. E eu acho que com o apoio do nosso torcedor nós temos total chance de reverter, mas ela não vai ser vencida essa partida nem hoje, nem amanhã, nem na terça-feira. Os atletas têm que descansar, não adianta nós temos que botar a cabeça no lugar e trabalhar a semana, os 4 treinamentos que tem antes que antecedem o jogo, dentro das possibilidades, dos nomes que nós temos, e tentar vencer o jogo como nós viemos vencendo e tentar manter, né, essa regularidade até o final da partida. Eu destaco o Juba pelo passe preciso para o Cauli dar o passe para o Tassiano, e destaco o Juba pelo passe do segundo gol. Ele jogou numa função um pouco diferente, mas conseguiu acompanhar muito bem, dobrar com o Rezende muito bem na linha de 4 e conseguiu ainda uma assistência direta e outro passe que foi que antecedeu o gol do Tassiano. Então eu acho que ele foi bem, acho que outros jogadores foram bem, enquanto todos tiveram condições físicas para suportar o jogo. Eu acho que o time jogou dentro dos padrões que ele oferece. No momento que todo mundo cansou, realmente, aí as trocas elas mudaram um pouco o jogo. Quando nós tentamos nos defender na linha de 5, porque não havia mais trocas para dar energia no meio campo, realmente aí a gente deixou a desejar. Rogério, boa noite. Você falou muito sobre a questão física. Essa semana você vai ter uma semana cheia de trabalho, o clássico da final do domingo, mas quarta ou quinta, se não me engano, já tem Copa do Nordeste contra o Náutico e antecedendo também Brasileirão contra o Inter. Inclusive, a única viagem no mês de abril será em Porto Alegre contra o Inter. Como é que você avalia essa semana para que você, claro, projete os 3 confrontos e não consiga, né, não perca, peças importantes para esse começo de campeonato? Honestamente, eu tenho que projetar só um confronto, que é o de domingo. O resto, o confronto importante é o que decide o campeonato estadual, e o resto é consequência, né? Eu só me importo nesse momento, uma semana cheia, para trabalhar com o confronto de domingo. E até o minuto 60, 70 de domingo que vem, você pode ter certeza que nós vamos estar dentro do jogo muito bem. E que nós vamos sofrer novamente nos últimos 20 minutos, devido ao que eu expliquei para você aqui em toda a entrevista. Boa noite, Rogério. Lincoln Oriage, do Portal à Tarde. No último Bavi, pela Copa do Nordeste, você deixou claro, né, explícito, que o pedido por uma arbitragem de fora do estado, né? A Federação Baiana acabou batendo o pé, escolheu, né, sorteou um árbitro
da Bahia, queria que você avaliasse a atuação do árbitro na partida de hoje. Eu dei a minha opinião sobre isso pré-jogo. Não vou falar sobre o árbitro pós-jogo. Rogério Senni, boa noite. Você acabou de comentar sobre a questão da dificuldade do Bahia em relação às opções no meio campo, né, e como as questões físicas acabam atrapalhando a equipe, principalmente nos minutos finais. Observando a equipe do Vitória, né, pensando já no próximo jogo na Fonte Nova, é uma equipe que tem um meio campo muito físico e que aposta justamente nessa intensidade maior no final do segundo tempo. Eu sei que está recente, o jogo terminou agora, mas você imagina alguma coisa que o Bahia possa fazer para minimizar esses danos na partida de volta na Fonte Nova, né, nessa questão física, né? O que o Bahia pode fazer tecnicamente? O Vitória tem como principal característica esse tripé quando usa no meio, que é de muita força física. O Bahia tem como característica leveza e técnica. É um duelo que vai existir novamente no próximo jogo, como existiu nesse jogo de hoje. Por momentos a gente leva a vantagem pela técnica, pela leveza de jogar, principalmente no momento que a gente cansa um pouco mais, o Vitória tende a levar um pouco mais de vantagem nesse tipo de marcação.